Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa revisão dos assuntos do primeiro bimestre, né, de Química. Vamos agora entender quais as unidades de medida mais utilizadas em Química, né? Já vimos os conceitos iniciais e esses conceitos, né, matéria, energia, corpo, objeto, tudo isso precisa de quê? Para você fazer, para você entender. Para se trabalhar com esses conceitos, é preciso saber também as unidades de medida que eles são medidos, pesados, né, que eles estão dentro. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são as unidades de medidas mais utilizadas em química, né, para trabalhar, para estudar química? Não poderia deixar de ser a massa, né? Que é a massa, é a quantidade, né, em quantidade de matéria que um corpo, que um objeto possui. A unidade fundamental, né, é o quilo, e temos os seus múltiplos, que é o grama e o miligrama. Esses três são os mais utilizados em química, né, para trabalhar a química. Professor, existem sim outros múltiplos e submúltiplos da unidade fundamental, que é o quilo, né? O quilo é o padrão de massa, né, dessa unidade de medida chamada massa. Do volume, né? Lembrando que a matéria, lembra-se, tem que é matéria? Tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O que é ocupar lugar no espaço? É ter volume. Então, o volume é essa outra unidade de medida muito importante. E ela é medida, o seu padrão é em metros cúbicos, porém tem seus múltiplos, né? Centímetros cúbicos e milímetros cúbicos, que também são muito utilizados em química. Densidade. Densidade é justamente a relação entre massa e volume, né? Essa relação entre essas duas medidas, duas grandezas, nos dá uma terceira grandeza que é a chamada de densidade, né? Que é medida o padrão em quem? Em quilograma por metro cúbico, e seu múltiplo mais utilizado também em química é grama por centímetro cúbico. Ok, pessoal? Aliás, grama por milímetro, mas também pode ser utilizado o grama por centímetro, né? Essas duas variações podem ser utilizadas para definir densidade, para medir a densidade das substâncias. Outra unidade de medida importantíssima, né, a grandeza, a temperatura. Às vezes o povo confunde muito temperatura com energia térmica, com calor, caloria, né? Mas são coisas diferentes. O que é temperatura? O que é uma coisa? O que é medir a temperatura, né? É medir justamente o nível de energia térmica de uma substância. E essa energia térmica provém da onde? Da agitação de seus átomos, de suas moléculas. Porque outra característica interessante da matéria é que ela possui uma vibração natural. E quanto mais vibrar essa matéria, mais a temperatura, mais o nível de energia vai ser alto. Então, maior temperatura ela vai ter. Como é medida, né? Em que padrão é utilizado? O padrão Kelvin é a unidade de medida padrão internacional. Porém, aqui no Brasil nós utilizamos em alguns lugares também o Celsius, né? Uma escala diferente, e temos a escala de Fahrenheit em alguns países europeus também, né? Temos essas três escalas para medir a energia das substâncias, a energia térmica, né? E temos essa outra grandeza, essa outra unidade de medida de pressão, muito importante também. O que é a pressão, né? O que esse termo pressão quer dizer? É uma relação que tem de uma força por uma unidade de área. Ou seja, eu aplico uma força com meu dedo na palma de minha mão, eu tenho uma força, a do dedo, e a área é a palma de minha mão. Então, essa relação entre força aplicada numa área específica é chamada de pressão, que pode ser em Pascal, medida em Pascal, em atmosfera ou em milímetro de mercúrio. Essas são as três medidas mais comuns em pressão. Pressão está muito relacionada, pressão e temperatura, com as alterações físicas da matéria, viu, pessoal? Lembre-se disso.
Falando um pouco mais sobre massa. Essa aqui é uma tabelinha das variações de massa de todos os múltiplos e submúltiplos, né? Os mais comuns, pelo menos. Mas ao que nos interessa, as variações que mais são utilizadas em química são essas. Tonelada eu deixei um padrão aqui, né? Que às vezes toneladas são utilizadas quando se fala de minérios, né? E como é que eu transformo? Aí onde está, né? A gente precisa saber o que é a unidade de medida de massa e como transformar uma em outra. Como é que eu transformo tonelada em quilo? Eu multiplico aquele número, por exemplo, uma tonelada vezes 1000. Então, uma tonelada vai equivaler a 1000 quilos. Aí eu continuo. 1 quilo vai equivaler a quanto? Para eu transformar em grama. 1 quilo vezes 1000, eu vou ter 1000 gramas. Então, 1000 gramas é igual a 1 quilo. A mesma coisa. Se eu tenho 1 grama, para eu chegar em miligrama, para eu transformar, eu vou multiplicar por 1000. Vou ter 1 grama vai equivaler a 1000 miligramas, né? E o contrário também pode acontecer. Eu quero transformar a unidade menor na unidade maior. Eu divido. Eu pego 1000 miligramas, por exemplo, divido por 1000 vai dar o quê? 1000 dividido por 1000 vai dar 1 grama. Faço o mesmo. Pego 1000 gramas, por exemplo, e divido por 1000, tem 1 quilograma. Pego 1000 quilogramas e divido por 1000, tem 1 tonelada. Então, essas relações de massa que são mais utilizadas em química. Vamos ver aqui na prática algumas conversões, né, de massa, transformações. Eu tenho 0,6 toneladas e quero transformar em quilo. Como é que eu faço? Com essa dica aqui fica facinho, facinho. 0,6, que é a minha unidade de medida em tonelada, vezes, para transformar em quilo eu faço o quê? Se anda para a direita eu vou multiplicar por 1000. Então isso, multiplicar por 1000. Aí vai uma dica, né, de multiplicação e divisão de números decimais. Bem interessante. O que é que acontece com a vírgula? Se é multiplicada por 1000, ela anda para a direita 3 casas decimais. Então, onde se ela estava aqui no 0,6, ela andou 3 casas e esse número se transformou em quem? 600, né? Se você colocar a vírgula aqui, o zero à esquerda não vai valer nada, vai ficar 600 quilos. Então, 0,6 toneladas equivale a 600 quilos. Vejam o mesmo processo na letra B. 20 gramas transformada em miligramas. Eu tenho 20 vezes 1000, lembre-se, de grama para miligrama, eu multiplico por 1000. Então, a vírgula que estava no 20 avança quantas casas? 3 casas decimais e vai para 20.000 miligramas, né? Voltando à escala também. 1.500 miligramas, transformar em gramas. A vírgula está no final, né, do número. O que é que acontece? Quando eu divido por 1000, aí vem a dica, é ao contrário, né? Eu volto para a esquerda 3 casas decimais. Reparem bem esse processo. Ó, a vírgula vem para cá. Então, no fim das contas, eu vou ter 1,5, 1,5 grama, né? 1.500 miligramas equivalem a 1,5 grama. E quilos em toneladas, né? Faça o mesmo processo de divisão. A vírgula está no final do número. O que é que vai acontecer com ela? Vai voltar 3 casas decimais. Ou seja, eu vou ter 0,45 tonelada, 450 quilos, quase meia tonelada, né? Veja que é bem simples esse processo de transformação. É só seguir essas dicas aqui de transformação, a multiplicação, quando for o caso, ou a divisão. Tranquilo, pessoal? Vamos para o próximo. Volume. Essa aqui é a tabela de conversões estendida, vamos dizer assim, né? Mas a que nos interessa mais, que é mais utilizada em química, é essa. O metro cúbico, que é o padrão. Para transformar em decímetro cúbico, eu multiplico também por 1000. E do decímetro cúbico para centímetro cúbico, que é o que também nos interessa mais, né? Eu também multiplico por 1000. Para voltar as medidas para a esquerda, do mesmo jeito, divido por 1000, divido por 1000. O
Quero chamar atenção para essa medida aqui, decímetro cúbico, ou ela equivale à medida de capacidade de 1 litro. Então, quando eu disser a vocês que aquele líquido tem 1 decímetro cúbico, eu posso dizer sem prejuízo nenhum que aquele líquido tem 1 litro também. Ou, se eu falar choveu 20 centímetros cúbicos, ou seja, eu posso dizer que choveu 20 ml, né? Ou mililitros, como o nome certo é mililitro, a gente chama ml como abreviação, né? Então, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Para vocês terem essa noção de capacidade, né? Muito bem, vamos ver como funciona nas contas, né? Olha, eu tenho 2,1 metro cúbico, quero transformar em decímetro cúbico ou em litro, né? Depois você pode fazer essa interpretação tranquilamente. Como é que eu faço? Multiplicar por 1000, aquela velha e boa dica. Arrasto a vírgula, quantas? 3 casas decimais. Olha ela aqui, ó. Vendo? Isso vai me dar o quê? 2.100 decímetros cúbicos ou 2.100 litros. Tranquilo? O contrário, né? Aliás, avançando a escala, eu tenho 10 decímetros cúbicos e eu quero transformar em centímetros cúbicos. O que é que eu faço? Pego a vírgula que está aqui no 10 e avanço. Multiplicar por 1000 é avançar 3 casas decimais. Não esqueçam dessa dica. Vou para 10.000 centímetros cúbicos ou 10.000 ml, né? Lembre-se dessa comparação, né? Vou fazer a conta também voltando à escala. Eu tenho 100 centímetros cúbicos e eu quero transformar em decímetros. Como é que eu faço? Pego 100, a vírgula está aqui, né, no final do número, lembre-se disso. Dividir por 1000 é a mesma coisa que voltar 3 casas decimais na escala. Vírgula voltou. Eu vou ter 0,1 decímetro cúbico, ou litro, né? Agora voltando de novo. 25 decímetros cúbicos em metros cúbicos. Estou voltando à escala, né? Indo para a esquerda. Quando eu volto, lembre-se, eu faço uma divisão. Quando eu vou para a direita, eu faço multiplicação. Pego, a vírgula está aqui. O que é que acontece com ela? Ela volta 3 casas decimais. Ela volta 3 casas, eu preciso preencher uma com 0, né? Não pode ficar vazia. Então, na verdade, 25 decímetros cúbicos, eu tenho 0,025 metros cúbicos, né? Agora, ó, só para vocês ficarem bem ligados na relação, se aqui eu tenho 1 litro, aqui eu tenho 1 ml, né? A mesma coisa. E eu multiplico por 1000 para chegar em metro cúbico, significa que aqui 1 metro cúbico equivale a quanto? Em litros. 1000 litros, ó. Ó, a comparação aqui, pessoal. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Então eu posso dizer que minha caixa d'água da minha casa tem 5 metros cúbicos se ela tem 5.000 litros. Ou quando você escutar capacidade de uma barragem em 1 milhão de metros cúbicos, aí você vai pegar aquele 1 milhão e vai multiplicar por 1000 ainda e vai ter a quantidade média de litros d'água daquela barragem, daquele reservatório, daquela piscina, não sei. Não é interessante? Então essas conversões de volume para capacidade, que é no caso o litro, né, o padrão, são bem interessantes. Densidade. Preste atenção nesse GIF aqui, pessoal. Veja que esse bloco aqui só foi igualado quando eu coloquei dois blocos de outra substância desse lado. Significa dizer o quê? Aí nós vamos para aquela velha história do quanto é que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão. É claro que nós sabemos que o peso vai ser 1 kg, é 1 kg, é um padrão em todo lugar do mundo, né? Então, 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo pesam a mesma coisa, é a mesma massa. Porém, o que é que você vai ver? O volume do algodão é bem maior para chegar em 1 kg de massa do que o chumbo. Isso significa dizer que a densidade do chumbo é muito maior do que a densidade do algodão. A densidade da substância chumbo é bem maior do que o algodão. E como entender essa relação? Vamos ver aqui, ó.
Densidade é o que? A relação de massa dividido por volume. Isso gera a densidade, que pode ser medida em quilograma por metro cúbico, ou geralmente é grama por centímetro cúbico, né? Nas contas de química. Então veja só, quanto maior a densidade, quanto maior a massa, significa dizer que a densidade da substância vai ser maior. Quanto maior o seu volume, aqui aí fica inversamente proporcional. Quer dizer que a densidade vai ser menor. É o caso do chumbo. O volume do chumbo é bem menor, só que a massa dele é maior, causa uma densidade maior. O volume do algodão é bem maior, isso vai trazer a densidade do algodão lá para baixo. É inversamente proporcional. Isso tem tudo a ver com uma coisa chamada agregação da matéria, pessoal. Se você quiser saber a questão de densidade para comparar as substâncias, você pode pensar que sempre o sólido, o estado sólido, vai ser uma densidade, tudo que estiver no estado sólido, dizendo assim, vai ter uma densidade maior, por conta da agregação. As moléculas, os átomos no sólido estão mais densos, mais agregados, e isso causa uma massa maior em relação ao seu volume. Ou seja, um menor espaço, menor volume, tem o maior número de partículas, e isso causa uma densidade maior. No líquido eu já tenho menos, né? Essa relação é menor, as densidades. E no gasoso as densidades são bem baixas, né? Por conta do afastamento das moléculas. Então, se você quiser comparar, se quiser saber, pegar uma substância no estado sólido, líquido e gasoso e perguntar quem é mais denso, sempre vai ser o sólido. Por conta disso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Nesse mesmo espaço, olha o tanto de moléculas que tem de sólido. Elas estão condensadas, agregadas num espaço, num volume menor, porém, um número grande de moléculas vai gerar um número grande de quê? De massa. Legal? Vamos ver como é que funciona isso na prática, né? Uma solução foi preparada utilizando-se 30 gramas, ó, massa, né? De um sal, em 300 gramas de água. Poderia ser o quê? Na água nós temos uma equivalência bem interessante. 1 grama de água equivale a 1 centímetro cúbico ou a 1 ml de água. Certo? Então isso quer dizer o quê? Que aqui 300 gramas pode ser considerado também 300 ml de água. Mililitros de água. Só para vocês entenderem, né? Considerando que o volume da solução é 300 ml, ó, ele já faz até a conversão aqui. De grama já se transforma em ml, porque a água tem esse padrão. 1 grama é 1 ml. Aí você pode converter sem nenhum problema. A densidade dessa solução em gramas por ml, ó, veja isso aqui, ou gramas por centímetro cúbico, eu estou falando da mesma unidade de medida, equivale à mesma coisa. Não tem prejuízo, certo? Vamos ver como é que se desenrola essa conta. Como é que eu faço a fórmula? Densidade vai ser massa dividido por volume. Quem é a massa? A massa da solução é 300 gramas de água mais 30 gramas de sal. Só que isso está dentro de um volume, de um recipiente de 300 ml, que é o volume. Entenderam? Então, o volume total da solução vai estar dentro de 300 ml. Então, eu pego massa dividido por volume, né? Jogando esses valores, eu tenho quem? 330, que é a massa total da minha solução, dividido pelo volume do recipiente, que é 300 ml. Quanto é que vai dar isso, pessoal? Pensando, repensando, pensando. Isso vai gerar quanto? Um minutinho. 1,1, pessoal. 1,1 grama por ml ou grama por centímetro cúbico. Então, aquela solução vai ter essa densidade aqui. É uma densidade até parecida, sabe com o quê? Com a água do mar. Porque a água do mar contém sal. Então, a densidade da água do mar é mais alta do que a densidade da água pura, por exemplo, né? Ou de uma água potável. Então, quando eu adiciono substâncias na água, eu mudo essa densidade
de 1 grama por 1 ml, viu? Lembre-se disso. 1 grama por ml é na água pura, né? Na água pura. Mas águas minerais, águas do mar, ou qualquer outra água que tenha outra substância dentro, já deixa de ser 1 por 1. Tranquilo? Outra relação interessante é a de temperatura, né? Temperatura o quê? É o nível de energia térmica ou, se você quiser compreender, o nível da agitação das moléculas daquela substância. Quanto mais elas vibrarem e estiverem agitadas, mais energia térmica ela vai conter, né? Aquela matéria, aquele material. O aparelho que a gente usa para medir a temperatura é o famoso termômetro, né? Existem vários modelos, né? Desde os infravermelhos, que estão na moda hoje, nessa questão da pandemia, até os termômetros de mercúrio e outros, né? Digitais, que tem sensores e tal. A escala, como eu já havia falado, padrão é o Kelvin, né? Com símbolo K. Mas também existe o Celsius, que é o que a gente utiliza aqui no Brasil, e o Fahrenheit, em alguns países europeus. E vejam aqui, eu quero dar um zoom a vocês para vocês perceberem. Dar um zoom aqui para vocês perceberem as relações que existem entre as escalas, que é o que pode fazer a conversão de uma escala para outra. Veja que o zero absoluto, por isso que é chamada de escala também absoluta, o Kelvin. Aqui, ó, zero. Ele corresponde a quanto em Celsius? A menos 273,15. Então, o zero de Kelvin é zero. O zero absoluto em Celsius é esse aqui. E em Fahrenheit é esse aqui. Menos o 459,65 negativos, né? Qual é o zero Kelvin para a gente Celsius? Para a gente 0 graus, né? A temperatura de descongelamento da água, o que congela, né? Se baixar de 0, congela. Se subir de 0, descongela a água. É um padrão que a gente tem, né? E lá neles é o que? 273,15. Só para vocês terem uma ideia dessa comparação de escalas. Vamos ver aqui como fica. Ó, vejam aqui, ó. Só para vocês terem uma noção, aqui, ó. Uma substância com menos temperatura, ela tem menos agitação. Quando essa agitação aumenta, a temperatura sobe e assim por diante, né? Quanto mais agitada aquelas moléculas, mais temperatura aquela matéria, aquela substância vai ter. Como é que funcionam as transformações? Para transformar Celsius em Kelvin, eu pego a temperatura em Celsius e somo com 273. Por quê? Porque essa é a diferença das escalas, né? 273 é um número que difere a escala Kelvin da Celsius. Aí você pega 10 graus em Kelvin, vai ficar quanto? 10 graus em Celsius, aliás, mais 273 em Kelvin vai equivaler a 283 K. Então você pode olhar até isso aí, ver na internet, ver em um vídeo, em algum canto, marcando que aquela substância, a água está com 283 K. Aí você pode dizer, Ave Maria, tá fervendo, tá pegando fogo, mas na verdade ela vai estar com 10 graus Celsius. Vai estar geladinha ainda, né? Então é bom, é interessante saber fazer essas conversões. O contrário, eu quero transformar agora Celsius, aliás, Kelvin em Celsius, né? Como é que eu faço? Aí eu, no caso, eu retiro, né? Eu subtraio porque a escala está ao contrário. Eu quero transformar ao contrário, né? Então eu tenho 10 Kelvin, quanto equivale em Celsius? Você pode dizer, a água está em 10K, deve estar bem geladinha a água, né? Mas veja só, a água está super gelada, quase no zero absoluto. 10K equivale a menos 263 graus Celsius. Essa temperatura aqui congela até gases que seriam difíceis de se transformar em sólidos, por exemplo, CO2, né, e outros. Nessa temperatura não tem bonzinho não, ele se transforma em líquido, se transforma em sólido, porque aqui é muito, muito frio, né, muito frio mesmo, essa temperatura 10K. Não parece, porque a gente está acostumado com a escala Celsius, né, e já tem a noção de escala. O Fahrenheit, para transformar em Celsius, eu tenho essa seguinte conta aqui. Não vou
me alongar muito, só para vocês verem como funcionam essas fórmulas. E se eu tenho 10 graus Celsius, na verdade em Fahrenheit eu tenho 50. Eu faço aqui 10 vezes 9, né? Considerando aquela sequência de matemática, né? Primeiro multiplicações, divisões na ordem que acontecer, depois subtrações e adições na ordem que vier, né? Então 90 dividido por 5, 18, mais o 32, que é esse fator de diferença das escalas, né? É o zero da escala Fahrenheit, para nós é 32, então 32 é essa diferença numérica, não é isso? Então fazendo essa conta deu o que? 50. Aqui tem outra conta que é o contrário de Kelvin, que obedece praticamente a mesma fórmula, né? Não muda muito. Só para vocês terem esse contato com as transformações de temperatura, certo? Quando forem observar em um vídeo, em qualquer coisa, ou fazer um experimento, ou observar um vídeo, ou trabalhar, ver em algum livro uma questão, sempre preste atenção na unidade de medida que aquela temperatura está. Se ela está em Kelvin, em Celsius ou em Fahrenheit, para você não ter uma noção, né? Porque a nossa noção, o nosso padrão aqui é Celsius. Mas veja, 10 Celsius é extremamente o quê? 10 Celsius é extremamente quente, né? E 10 Kelvin é extremamente frio, comparando as duas escalas. Então, né? Que vocês percebam, prestem atenção nesse detalhe da noção das escalas, certo? Tranquilo? Vamos para a pressão. Essa unidade de medida, vamos lá. Já falamos que é uma pressão, é o quê? É a força aplicada por unidade de área. Com essa seguinte fórmula: pressão é igual a F, que é a força, e aplicada em uma área específica. O aparelho que usa para medir é o manômetro, existindo vários modelos, né? Esses modelos aqui, reloginhos, tem aquele manômetro que é utilizado também para aferir a pressão arterial, né? Que é a pressão do sangue em relação aos vasos sanguíneos, né? É uma pressão da força, né? Que o sangue vai exercer pela área dos vasos sanguíneos. Existe essa mesma fórmula que é acontecida. A unidade de medida de pressão, a gente já viu que é o Pascal. Newton, que é a unidade de força por metro cúbico, que é a parte da área, né? O que compõe a fórmula. Só que esse Pascal pode ser convertido e existe um milímetro de mercúrio, muito utilizado também, e a atmosfera também. E existe outras, só que em química é muito utilizada essas três, né? Principais. Veja que a pressão, veja que interessante, influencia diretamente no volume e na temperatura de um corpo também, podendo mudar de estado físico. Isso quer dizer que, para o gelo derreter é preciso que eu aumente a temperatura dele, né, para ele se transformar em água. Porém, se eu mexer na pressão daquele sistema, eu também posso mudar o estado físico do gelo para líquido. Pessoal, tanto temperatura como pressão tem essa influência direta no estado físico de uma substância. Queria que vocês prestassem atenção bem nesse GIF aqui, que é o experimento do grande evangelista Torricelli, fazendo experimentos de pressão. Foi o que ele fez? Pegou um cilindro de mercúrio de 1 metro e virou em uma bacia de mercúrio e percebeu que depois de algum tempo ele ficava nivelado nessa medida aqui, 76 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros. Foi que ele percebeu que isso era a pressão da coluna de ar, né, que a gente sabe, que tem sobre todos os objetos, né, a pressão atmosférica, né, que a gente conhece bem, ou seja, a nível do mar, né, ele conseguiu essa medida aqui. Então ele tomou essa medida como padrão e começou a se estudar essa questão das pressões, né? A pressão que todos os corpos recebem e essa variação. A nível do mar ele tinha essa pressão. Será que numa montanha a pressão era a mesma? Talvez não, porque a coluna de ar da montanha
até a atmosfera é menor do que a coluna de ar da montanha até o nível do mar, que é o nível mais baixo da superfície terrestre. Então ele percebeu essas variações e começou com essa brilhante ideia aqui a entender de pressão atmosférica, né? E depois começou a desenvolver as outras pressões. Veja aqui, ó, como se calcula, né, a questão da pressão. Uma força, você tem que saber a força, né? 200 newtons é a medida de força aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Qual foi a pressão, né, exercida sobre aquela área? Aí eu vou jogar aquela velha e boa fórmula aqui, né? Pressão é o quê? É essa relação, né, de força dividido por área. Então eu vou pegar a força, que é 200 newtons, e dividir pela área. 200 dividido por 0,5, fazendo a conta, dá 4.000 PA, Pascal, né? Aí daqui eu poderia convertê-lo em milímetro de mercúrio ou em atmosfera. Mas a mais utilizada é Pascal. Então vou ter 4.000 Pascal de pressão, certo? É assim que a gente considera e faz as contas em relação à unidade de medida pressão. Eu queria que vocês, só para a gente finalizar essa parte, olhassem esse gráfico aqui, ó. Vejam que quando os pezinhos exercem pressão sobre essa matéria aqui, o que é que acontece no gráfico? Gráfico de volume e temperatura. Quando eu exerço pressão, o volume e a temperatura caem, ó. E quando eu retiro a pressão, o volume e a temperatura aumenta. Eu tenho as moléculas aqui, pessoal. Se eu exerço uma pressão maior, a tendência delas é ficarem mais juntas e ficarem mais próximas possíveis. Isso evita que elas agitem muito. E se ela tem uma agitação menor, ela tem uma temperatura menor. E se eu diminuo o volume através da pressão, eu vou ter, logicamente, um volume menor também. Então veja que volume e temperatura estão intimamente ligados. E a pressão está intimamente ligada também à temperatura e pode alterá-la e variá-la e alterar também, como eu disse, o estado físico da substância. Muito bem, pessoal. Essa parte de unidade de medidas encerramos por aqui e até a próxima aula. Um abraço.